Hello, students! How are you? Hello, guys! Tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Hoje nós vamos iniciar mais uma das nossas aulas semanais. Be welcome if you're first time here. My name is Caio. Meu nome é Caio, teacher and coach at English University, professor e coach na Universidade do Inglês. E hoje, para nossa videoaula, eu vou falar sobre um assunto que eu tenho recebido pedidos, pessoas às vezes muito confusas em relação a ele, e durante as minhas aulas eu tenho explicado dessa maneira e os meus alunos eles têm atingido muitos resultados positivos, mudando a forma com a qual eles falam. Hoje nós vamos falar sobre o simple past, ou passado simples em inglês. Todo mundo pensa que quando você vai falar de qualquer tipo de regra, você tem que abrir aquele livrão antigo, velho, todo empoeirado, começar a pegar um monte de regra, e regra aqui, é palavra que inverte ali, acaba que você não sabe como utilizar isso numa situação prática. Então, nessa aula de hoje, eu vou explicar de uma maneira bem simples como que você utiliza isso falando com uma outra pessoa e uma forma na qual você pode estudar de uma maneira bem mais prática e efetiva do que lendo regras atrás de regras, ok? So, guys, let me share my screen with you. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. And we can get started. E aí nós podemos iniciar, because today we are going to talk about simple past. Nós vamos falar sobre o passado simples, ou seja, o simple past. So, guys, let's go. Vamos lá. First of all, primeiro de tudo, o que a gente tem que pensar é que existem três formas bem simples do passado em inglês. Ela pode ser uma forma afirmativa, uma forma negativa ou uma forma interrogativa, tá? Vamos passar por cada uma dessas partes para vocês entenderem com alguns exemplos como que é essa formação, ok? So, let's go. Vamos lá. Primeiro, a forma afirmativa. Essa forma afirmativa é a bem comum, a gente até gosta de brincar que é a forma que a gente conhece como sovaco, que é o sujeito, verbo e complemento. Aposto que quando você ouvir essa palavra de novo, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é isso, sujeito, verbo e complemento, tá? Um exemplo bem simples, I liked to play basketball. Eu gostava de jogar basquete. Tá? Importante, antes de partirmos para o exemplo, é reafirmar que o simple past ele é utilizado simplesmente para falar de algo que acontecia e terminou lá. Tá? Então, por exemplo, eu gostava de jogar basquete. Ponto final. Gostava, aconteceu e acabou lá atrás. Então, I liked to play basketball. Agora, algumas outras frases para que vocês possam entender essa variação. Por exemplo, I liked to play basketball. Eu gostava de jogar basquete. I drank Coke at the lunch. Eu tomei Coca no almoço. Ou eu bebi Coca no almoço. My wife cooked the dinner. A minha esposa cozinhou, fez, preparou, pode ser qualquer coisa, sendo que você vai adaptando o jantar. I had 2 green bikes. Eu tinha 2 bicicletas verdes, tá? I had 2 green bikes. Então, é importante, lembra lá do sovaco? I, su, had, vá, e o complemento. 2 green bikes. My friend missed the bus. Meu amigo perdeu o ônibus. Eu quero fazer uma pausa aqui importante, porque eu sempre gosto de reforçar isso. Quanto mais você começa a achar vários elementos de aulas antigas presentes dentro de uma aula diferente, fica mais fácil para você tornar o inglês mais parte da sua rotina. Por exemplo, lembra quando nós falamos lá sobre palavra terminada em ed? Quase você não pronuncia o som do e? É um caso aqui. My friend missed the bus. Então, meu amigo perdeu o ônibus. Então, se você tem, lembra, aqui do lado vai ficar a sugestão dessa videoaula para você aprender corretamente a pronúncia das palavras com ed no final, tá bom? E o último exemplo, they caused a good impression. Eles causaram uma boa impressão. Então, na forma afirmativa, é bem simples o que você vai fazer. Você vai colocar o sujeito, o verbo no passado, a good impression.
Aí você vai estar aí do outro lado se perguntando, ok, Caio, mas nesse exemplo que você deu é muito fácil, porque você já sabe como que é a forma e você sabe se ele é regular ou irregular. Eu não quero que você pense nisso, por quê? Porque que a gente vai abordar mais isso no final dessa aula, falando sobre regular e irregular. Quero que nesse momento você foque apenas nessa estrutura, para deixar ela bem clara na sua mente, tá bom? So let's go, let's proceed to the next slide. Vamos lá para o próximo slide. Simple past and now denying, agora negando, a forma negativa. Ela é bem simples com a outra. A única coisa é que nós vamos acrescentar o did not, ou então a sua forma abreviada, didn't, tá? O verbo e o complemento. Por exemplo, I didn't like to play basketball. Eu não gostava de jogar basquete. Então, a única diferença é que você, primeiro, acrescentou o didn't e aquela ação que estava liked lá atrás, ela virou apenas like. Por quê? Porque se você sempre vai fazer dessa forma o passado, mas na forma negativa, tem sempre que utilizar o didn't. A dificuldade de todo mundo e a dos meus alunos, antes deles descobrirem isso, é que eles tinham a tendência de sempre colocar don't ou doesn't logo atrás. E não funciona assim. Você não pode utilizar don't like it, por exemplo. Vai soar estranho para a pessoa que vai te ouvir. O correto é sempre utilizar o didn't e você utilizar esse verbo no presente, tá bom? So, let's see some more examples. Vamos ver alguns outros exemplos. I didn't like to play basketball. Eu não gostava de jogar basquete. I didn't have money to go to the movies. Eu não tinha dinheiro para ir ao cinema. My car didn't have enough gas. O meu carro não tinha gasolina o bastante. My boss didn't compliment my report. O meu chefe não elogiou o meu relatório. Então, lembrando, olha lá o sujeito. Eu, meu carro, my boss, meu chefe. My girlfriend didn't remember my birthday. Minha namorada não lembrou meu aniversário. He didn't care about the spoiler. Ele não se importou com o spoiler. Para aqueles que não sabem, spoiler é quando você comenta alguma coisa sem que a pessoa tenha assistido antes. Ou seja, nunca dê spoiler na sua vida. É muito chato você descobrir alguma coisa. Ah, fulano morreu no final. Poxa, mas eu nem sabia, eu não assisti o filme. Então não seja esse tipo de pessoa. Nunca dê spoiler, ok? So let's proceed to the next one. Now, let's talk about the interrogative. Vamos falar sobre a forma interrogativa, ou seja, perguntas. É bem parecido como nós utilizamos anteriormente a forma negativa, só que nós vamos utilizar invertido. Tanto o did como o did not ou o didn't, eles vão vir antes do sujeito, da pessoa, e depois tem todo o sovaco pela frente, tem todo o sujeito, verbo e complemento pela frente, tá bom? Então, no exemplo aqui embaixo, did I clean my room? O que acontece? Simplesmente eu tenho lá, I clean my room, eu simplesmente acrescentei o did logo à frente para ser uma pergunta. Por exemplo, other examples, outros exemplos. Did you like the party? Você gostou da festa? Normalmente eles sempre vão juntar com a palavra, o sujeito logo à frente na pronúncia. Então a tendência, ao invés de você tentar pronunciar como did you, tente pronunciar como did you. Did you like the party? Segundo exemplo, did I tell you to clean your room? Eu não falei para você limpar o seu quarto. Então eu não falei. Didn't I tell you? Didn't you study before the test? Você não estudou antes do teste? Did you have lunch? Você almoçou? What did you say? O que você disse? Where did you go yesterday? Onde você foi ontem?
Então, toda vez que for uma pergunta, lembrando, independente se eu tiver what, where, who, how, que são palavras que normalmente já expressam uma pergunta, eu sempre tenho que acrescentar esse did se eu for utilizar a forma no passado, ok? So, guys, let's go now talk about the important thing, how to study. Como estudar. It's very simple. Instead of you go and try to search for the grammar rule, ao invés de você ir atrás da regra gramatical e não, peraí, vem isso daqui na frente, vem esse outro e assim por diante, usa aquilo que a gente chama de abordagem lexical. O nome é feio mesmo, mas vocês vão ver que é muito mais simples. Simplesmente o que você tem que fazer é criar novas frases. Sabe uma criança, quando ela aprende alguma coisa, uma nova frase, uma nova palavra, ela fica falando aquilo direto, e aí depois ela muda? Por exemplo, uma hora ela fala, eu quero mamar. E aí quando você vai ver, ela fala, eu quero alguma outra coisa. Eu quero carrinho, eu quero brinquedo, e assim por diante. Então, o que acontece? Ela aprendeu uma coisa, e ela, em cima daquilo que aprendeu, vai acrescentando novas coisas. Então, aonde eu coloquei, por exemplo, did you like the... Pode perguntar, por exemplo, did you like the lunch? Você gostou do almoço? Ou então, aonde eu coloquei, I liked to play basketball. Você pode colocar, I liked to play volleyball. Eu gostava de jogar vôlei. Então, é bem simples. Simplesmente você vai pegar aquilo que já foi entregue para você e create new phrases. E criar novas frases em cima. Outra dica bem legal, read dialogues, leia diálogos. Sempre que você coloca lá no Google mesmo, dialogues, vai aparecer uma lista de diálogos simulando várias situações do cotidiano. Seja você indo buscar pão na padaria, uma compra no supermercado, ou então você conversando com um amigo, pedindo o endereço de algum lugar. Tem vários assuntos. Quanto mais você fizer a leitura desses diálogos, mais você vai aprender como se portar nessas situações, como que você falaria em inglês, e você vai começar a ver muito dessas palavras sendo utilizadas. Então, quanto mais você vê exemplos diferentes sendo utilizados, vai ficar mais fácil para você fazer essa associação e lembrar da estrutura, porque você vai ver ela dentro da prática. É diferente de você ver uma regra solta, você está vendo ela na prática. Então, read dialogues is the second tip. É a segunda dica para você. A segunda, songs. Canções, músicas, são excelentes para você treinar o seu inglês. A música tem aquele fator chiclete, que é aquela coisa de que se o carro da pamonha, ou aquele cara que faz uma musiquinha vendendo pão, ou a música do Emael, do Big Mac, qualquer que seja, é um trechinho minúsculo que você ouve, a música inteira, a letra já vem na sua cabeça, vum. E o pior, para esquecer ela depois é um terror. Então, por que não pegar essa ideia da música, que trabalha os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo, uma parte mais analítica, depois uma parte mais criativa, e combinar com a música que você gosta? Você vai ver que muitos exemplos são utilizados de did, palavras, e que aí quando você menos esperar, você vai lembrar daquela música, daquela palavra, e vai conseguir utilizar em uma situação normal. E por último, textos. Textos voltados para assunto de seu interesse. O seu hobby é jardinagem? Você gosta de, por exemplo, bicicleta, skate, esportes radicais? Você é, por exemplo, aqueles rato de academia, não sai de uma academia, adora ver vídeo do Terry Crews com ele ensinando os exercícios e tudo mais? Não importa qual que seja o assunto, procure por textos dentro desse assunto e assim como nos diálogos, você vai estar aprendendo vocabulário útil para você de uma área que é do seu agrado, e você vai ver que é muito utilizado essa questão do did, as palavras e assim por diante. Quais são os principais verbos, ok? So, guys,
That's it for today. Let me get back to my screen with you. Deixa eu voltar a minha tela para vocês, just for a moment. Ok, so now we're back, estamos de volta. Então, dessa parte, pessoal, o que eu quero agora entregar de presente para vocês? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo no canal, nesse vídeo no canal do YouTube, vai ter disponível para você um arquivo chamado Kit Simple Past. Nesse kit, eu reuni todos esses exemplos que eu dei aqui de frases, eu coloquei para você quais são os 16 verbos mais importantes da língua inglesa. Não sou eu que estou falando quais são os 16 mais importantes. Foram alunos de Harvard que pegaram de um discurso de Winston Churchill, remodelaram ele todo para uma linguagem mais atual e destacaram de lá quais foram os 16 verbos mais importantes. Então, com esses verbos, você já está com mais de metade de um vocabulário importante para você se comunicar em qualquer situação do seu dia a dia. Mais uma lista com outros, agora sim, mais de 20 verbos que eu considero importantes e que são irregulares, ou seja, você vai conhecer as 3 formas dele. Por exemplo, você vai conhecer do, did e done. E com isso, mais essas dicas dessa aula de hoje, você vai abrir o seu leque de opções e vai perceber que é muito fácil, assim como você já viu, falar no inglês, falar no passado em inglês. Combinado? So that's it for today, guys. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, deixa um comentário aqui, compartilha com seus amigos também que estão aprendendo inglês esse vídeo, tá bom? Se você já faz parte, já está dentro do nosso simulador de imersão online, não esquece de pedir para o seu coach, ele vai enviar para você esse arquivo da aula com tudo isso que eu mencionei aqui, assim você não precisa ir no canal do YouTube e pegar o vídeo direto de lá, é só você pedir para ele que ele tem acesso, tá bom? E se você quer conhecer mais da nossa metodologia, saber como que é possível aprender inglês em 8 semanas, deixei um link especial para você aqui, conhecer o Passaporte para a Fluência. Nele você vai conhecer mais dessa metodologia e como que você pode aplicar para falar inglês em 8 semanas. Combinado? So guys, thanks a lot for your time. Muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos numa próxima. See you. Bye bye, guys. Tchau, tchau, pessoal.